Olá, gente, boa noite. Aqui é o Igor. Estou aqui para falar um pouquinho sobre esse primeiro trabalho da professora Kelly, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também da temática de infraestrutura lá da Uniswan. Faço parte do grupo 1, junto com o André, o Cleiton, o Francisco e o Leonan. Nesse primeiro trabalhinho, como proposto pela professora Kelly, falar um pouquinho sobre alguns componentes de hardware, né? E nosso grupo foi selecionado para falar sobre a CPU, mais conhecida aí como processador. Estou aqui para contar algumas curiosidades, algumas situações desse equipamento, né? Que no caso é o hardware talvez mais importante aí do computador, para que funcione tranquilamente bem para o usuário. Bom, a função do processador dentro do sistema computacional, né, sistema operacional, nada mais é do que controlar, executar, calcular e comunicar. Controla, no caso, todo o funcionamento, desempenho, executa tarefas, executa cálculos, calcula também alguns tipos de situações que necessita realmente fazer alguma coisa mais elaborativa, então o processador que vai comandar, e também comunica com o restante dos periféricos que estão conectados junto a ele, a placa-mãe, para fazer toda a execução das tarefas. Algumas características a mais, né, que no caso são os componentes físicos internos, né, que no caso o processador ele é somente um blister, e dentro desse blister tem vários setores ali, que cada setor é responsável por alguma função de funcionamento do processador. E alguns setores, né, componentes, são o ULA, né, que é a unidade lógica de aritmética, a unidade de controle, os registradores, os gerenciamentos de memória para fazer a comunicação, os caches, que é um assunto muito bom de falar sobre esses processadores, principalmente os mais atuais, e alguns pontos flutuantes e aritméticos também. Tipos de processadores, né? No caso, existem muitos tipos hoje de processadores. Existem processadores para clientes finais, que são os CPUs mesmo. Temos as APUs, que são os processadores juntos com gráficos integrados, um gráfico dedicado. Temos também os processadores que são para servidores, que são exemplos do EPYC da AMD e do Xeon da Intel, e entre outros tipos de situações também. Os fabricantes mais comuns são esses da tela, que no caso seria a AMD e a Intel. No mercado eles são rivais e são os mais conhecidos, creio eu. Mas também existem outros modelos. Tem um chinês muito bom, que é a Qualcomm, que fabrica o Snapdragon. E também tem um russo, que depois da guerra com a Ucrânia, quando a Rússia começou a perder bastante pontos de comércio, não conseguiu mais pedir nenhum produto mais do restante do mundo, eles próprios criaram mesmo uma indústria que conseguiram criar um processador interno para a própria Rússia, né, usar para os clientes finais e também para algumas empresas. Eu não me lembro qual é o nome agora, mas eu dei uma pesquisada e verifiquei que é bem parecido com os que a gente tem no mercado. A evolução do caso desses processadores começa aí desde a época da Primeira Guerra Mundial, que os computadores eram coisas enormes que ficavam em prédios, e hoje em dia, com as evoluções tecnológicas, hoje os processadores cabem na palma da mão. Em comparação à questão de uso, de performance, não se compara. Né? Hoje em dia os processadores são muito mais eficientes e muito melhores do que os do passado. Antigamente se usava válvulas, aí depois veio a questão de contatos, e hoje em dia é tudo relacionado a chips. E uma curiosidade sobre esses processadores é que, como o mercado está muito mais demandado de questões de performances, bastantes fabricantes estão querendo dar essas altas performances para os usuários. E uma dessas curiosidades é que a AMD, nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, inovou em uma tecnologia chamada X3D, que é nada mais é do que um escalonamento do cache L3, aumentando essa função de memória do cache L3 para você ter mais demanda do processador na hora de fazer a renderização e os cálculos para trabalho. É uma curiosidade muito boa, né? Tanto que hoje em dia é um dos processadores mais eficientes que a gente tem hoje aí para trabalho e também para jogos, como é o mais comum hoje no mercado. Bom, é isso, rapaziada. Gente, queria agradecer aí pela oportunidade de estar explicando isso para vocês e vamos para a próxima.